Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online. A gente continua nessa jornada pensando e refletindo remédios para o coração. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre uma enfermidade que tem atingido a todas as pessoas e tem se agravado no coração, principalmente de alguns crentes. É o nosso foco, nós temos dado essa ênfase aqui falando ao povo de Deus. O tema de hoje da nossa aula é a ira. Isso mesmo, a ira ou a raiva. Pessoas que andam iradas, pessoas que andam descontroladas e tomadas pela ira. Então eu queria começar essa aula de hoje e trazer a reflexão desse tema para que também a gente possa propor que o Evangelho possa vir trazer cura sobre os corações que estão tomados pela raiva ou pela ira. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ficou irado, que você já passou por esse momento de ficar nervoso e a ira te dominar e você ter atitudes que são desagradáveis, pecaminosas. Quando nós falamos sobre ira, eu acho que as primeiras coisas que nós pensamos ou que vêm à nossa mente são coisas do tipo: ira é pecado, é algo errado, é algo mal, ou a gente logo associa a ira à gritaria. Também quando pensamos nessa palavra raiva ou ira, pensamos ou deslumbramos uma pessoa descontrolada, uma pessoa contrariada. A gente, como usa na nossa expressão popular, vermelho de raiva. Tudo isso é verdade, mas a ira não se limita a essas coisas apenas. Nós vamos ver que a ira se manifesta e se desdobra de diferentes maneiras. Eu dei uma olhada na Bíblia e eu encontrei mais de 500 vezes a palavra ira. Isso significa, então, que a Bíblia fala muito sobre este assunto. Mais de 500 vezes você pode ver direta e indiretamente essa palavra aparecendo em contexto. Desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento você vai ter algo sobre a ira. Porque é um pecado ou é um sentimento que todo o ser humano vive. Que todos nós, em algum momento, em diferentes proporções, passamos pela ira. Mas eu queria lembrar você também, é provável que você já saiba disso, a ira é um atributo de Deus. Como assim, pastor? É verdade. Dentre muitos atributos de Deus, a ira é um atributo de Deus. Deus fica irado. A gente pode ver isso na Bíblia. Várias histórias que Deus se irou. Um texto clássico e bastante conhecido é o texto de Romanos, capítulo 1, verso 18, que diz assim, olha: a ira de Deus é revelada no céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, quando os homens alteram, suprimem a justiça pela injustiça, a mentira pela verdade, Deus manifesta a sua ira. Deus é um Deus que se ira. E isso é um atributo dele. Imagina você um Deus que não tem ira, um Deus que olha para o pecado ou olha para a injustiça, olha para a inverdade e não reage. Ou tem uma reação que não é à altura desse contraponto. Então, Deus se ira quando ele vê a impiedade, a injustiça, o pecado e as mentiras proliferando na terra. Então nós vemos que Deus se ira. Eu queria te lembrar ainda, a título aqui de introdução, que o próprio Senhor Jesus, o Verbo encarnado, o Deus homem, Jesus também irou. Quando ele estava no templo lá em Jerusalém e aqueles homens haviam, os malfeitores ali, feito do templo uma baderna, estavam profanando o templo, e Jesus, então, irado, expulsa aqueles homens dali e purifica o templo, porque eles estavam fazendo coisas pecaminosas naquilo que Deus havia separado, designado o templo,
o lugar de adoração, das orações, da presença de Deus. Então Jesus estava irado, como relata os evangelhos, e expulsou os cambistas, expulsou aqueles homens que estavam profanando a casa de Deus, o templo em Jerusalém. E Jesus não pecou. A Bíblia vai relatar que Jesus foi homem santo, Jesus não teve pecado. Então a ira de Jesus não foi uma ira pecaminosa. Isso já nos leva a uma conclusão, então, que a ira em si não é errada ou pecaminosa em si. Depende da ira. Então, há diferentes maneiras da gente se irar. Deus se ira e Deus é santo, amoroso e bondoso. A ira de Deus não é pecaminosa, é uma ira santa, é uma ira justa. A ira do Senhor Jesus, nesse relato que eu acabei de contá-los, é uma ira justa, santa também, que revelou a glória de Deus. Então, é errado a gente pensar, então, que a ira sempre é má, que a ira é sempre algo pecaminoso. A gente vai olhar nas Escrituras e ver que não é bem assim. E aí nós poderíamos separar a ira legítima da ira ilegítima. Deixa eu dar um exemplo para vocês o que é uma ira legítima. Por exemplo, vemos uma criança sendo explorada, seja através do trabalho escravo ou qualquer outra exploração de uma criança, ou vemos uma mulher sendo abusada, desrespeitada. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos irar contra aquilo. Nós devemos ter uma atitude de ira, porque aquilo é uma injustiça, aquilo é uma depravação, aquilo é contra os princípios de Deus. Nós não deveríamos ficar achando que isso é normal. Não deveríamos estar na nossa e dizer, só... Não, nós devemos ficar irados com isso. Como faz isso com uma criança? Como podem fazer isso com uma mulher? Criança, mulheres e homens que são a imagem de Deus. Então isso deveria gerar uma ira no nosso coração, uma revolta no nosso coração. E isso é legítimo, porque é um ato pecaminoso e nós estamos reprovando aquilo. Então essa é uma ira legítima, quando nós vemos algo que está acontecendo de maneira pecaminosa. A ira ilegítima é aquela então que é pecaminosa. A legítima não é pecaminosa, mas a ilegítima é pecaminosa. Um exemplo que eu poderia dar para vocês é os pais, por exemplo, tiveram uma manhã difícil, cheias de contratempos, e aí o filho ou a filha chega em casa da escola e ele não encontra a mesa posta, ele não tem a comida e ele está morrendo, ou ela morrendo de fome, e ele começa a gritar, ela começa a gritar, murmurar, se lamentar e ficar irada. É uma ira ilegítima, pecaminosa. Gritaria, murmuração, falta de compreensão, falta de amabilidade com os seus pais, falta de respeito. Aquela criança, então, desonrou os seus pais. Então, a ira dela se tornou ilegítima porque ela pecou, se tornou pecaminosa, quebrou um dos mandamentos, os princípios de Deus. Então, a gente tem que sempre observar legítima e ilegítima. Nós ficamos irados contra pessoas que nós amamos, pessoas que a gente gosta, pessoas que estão no nosso convívio, na nossa comunidade. Nós nos iramos contra essas pessoas. Nós também nos iramos contra pessoas que nem conhecemos. Um exemplo clássico aqui seria os políticos. A gente não conhece os políticos, a gente nunca esteve com os políticos, mas quando eles são corruptos, são injustos, são irresponsáveis, nós nos iramos contra eles, pessoas que a gente nem conhece, ou quando a gente vê uma injustiça, como eu citei um exemplo anterior, a gente não conhecia aquela pessoa que estava abusando de uma criança ou explorando uma mulher, mas a gente se ira, até mesmo contra pessoas que a gente nem conhece. A gente também se ira contra objetos, por exemplo, o teu celular não está funcionando, você fica bravo, você fica irado, seu computador, sua internet está travando, não anda o negócio, você fica bravo, irado.
Pessoas extrapolam, né? Tem gente que quebra o celular, quebra o computador, explosões de ira pecaminosas contra coisas, não é contra pessoas, mas contra algo. Nós também ficamos irados contra os animais. Não, pastor, mas como assim? Contra os animais. Por exemplo, se você está de férias e separou uma pousada, um hotel bem tranquilo, ou você foi para um hotel fazenda e você tirou tempo para dormir, descansar com a sua família, porque você vem de uma vida agitada, e às 5h15 da manhã o galo começa a cantar. Ou se tem um gato miando dia e noite ali próximo ao seu quarto de hotel ou de pousada, você vai ficar irado com os animais. Então, a gente se ira por diferentes coisas e contextos. Ficamos irados até mesmo contra nós mesmos. Quando nós fazemos algo errado, você diz, eu sou um idiota, um burro, um cabeça dura, porque eu fiz isso, e você se ira contra si mesmo. E tem gente que vai até além disso, pune a si mesmo. Mas por fim, a gente também se ira contra Deus. E acredito eu que aqui se torna mais agravante a ira contra Deus. Não que a ira pecaminosa contra os homens estou justificando-as contra as coisas ou contra os animais, é pecado igual. Mas eu tenho percebido que quando as pessoas estão iradas contra Deus, a enfermidade que se instala no coração delas parece que se torna algo muito mais complexo. A ira dos homens contra Deus. E crentes ficam irados contra Deus. Alguns expressam isso em palavras. A gente vai ver mais tarde um pouquinho sobre a vida de Caim. Expressa a sua ira contra Deus em palavras. Mas há crentes que estão irados contra Deus, mas isso está camuflado no seu coração. As atitudes que eles estão tomando que estão revelando, talvez nem para eles, mas aqueles que estão ao redor, que eles estão numa revolta contra Deus, eles estão irados contra Deus. Isso é pecado, devemos tratar. Manifestações de ira. Há manifestações que são visíveis, por exemplo, o grito, a palavra áspera, a irritabilidade, a agressividade. São então manifestações da ira externas, visíveis, mas também há manifestações de ira que são invisíveis, que são internas, que você pode olhar para uma pessoa e parece que está tudo bem, mas ela está extremamente revoltada, irada, raivosa por dentro, cheia de mágoas, ressentimentos, falta de perdão. A indiferença é uma maneira de manifestação de ira interna, invisível. Você cancela aquela pessoa. É o que está acontecendo aí nas redes sociais hoje, né? O cancelamento. Isso é lamentável acontecer dentro da própria Igreja de Cristo. Pessoas que manifestam a ira, não tratam a ira, não é uma ira manifestada visivelmente, mas é uma ira colocada dentro de maneira invisível, que você se torna indiferente àquelas pessoas. Também isso é pecaminoso e isso também enferma o nosso coração, a nossa vida espiritual. Falei bastante já sobre ira, mas eu queria então definir, porque você está dizendo, tá bom, pastor, beleza, mas qual é a definição que a gente poderia trazer sobre ira? Eu peguei essa definição aqui do Dr. Robert Jones. Ele é doutor em aconselhamento bíblico. Tem escrito alguns livros, inclusive vou recomendar no final um livro dele. Ele diz assim: ira é uma reação desfavorável que envolve a pessoa por inteiro, por completo, e surge de um julgamento moral contra aquilo que se entende ser errado. Então, o que o Dr. Jones está dizendo aqui, que a ira é uma reação desfavorável, ou seja, é uma contrariedade. É quando você é contrariado, é algo oposto. Então, é uma reação contrária, uma reação contrariada, oposta daquilo que talvez
foi mostrado a você. E ele diz ainda que envolve a pessoa por inteiro, porque a ira mexe com todo o nosso ser. Lembrando que o homem é um ser integral, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tem pessoas que, por causa da ira, estão naufragando na fé. A sua espiritualidade está em declínio, porque ela está com ira no coração. Uma ira não tratada. E por fim, ele diz aqui que sempre quando nós iramos é porque nós estamos trazendo um julgamento moral contra aquilo que a gente entende ser errado. Quando a gente é contrariado ou a gente vê que aquilo é errado, na nossa perspectiva, então a gente fica irado. Iramos quando nossos desejos não são realizados. Já viu uma criança irada porque ela pede algo para o papai, para a mamãe, e os pais não dão aquilo que a criança pediu? A criança fica irada. Homens e mulheres também, adultos, e até mesmo pessoas mais experientes, quando são contrariadas, elas acham que elas deviam receber aquilo e não recebem, elas ficam iradas. Um exemplo na igreja, uma pessoa que serviu na igreja, que trabalhou na igreja, trabalhou num evento, e aí o pastor escorregou, esqueceu, citou outros nomes, mas esqueceu de citar o nome daquela pessoa. Aquela pessoa, então, não foi agradada. E aí ela pode ser tomada pela ira. E a ira pode levar ela a um pecado maior de distanciamento, de tristeza, até mesmo de revolta contra Deus, contra o pastor, contra a igreja. Então, nós iramos quando nossos desejos não são realizados. Mas nós também nos iramos quando somos maltratados, quando somos talvez perseguidos, quando somos desprezados. Nós nos iramos contra essas coisas. Mas iramos contra Deus também, e eu vou repetir sempre isso daqui, a ira contra Deus, como eu disse, é algo muito sério na vida de um cristão, mas nós nos iramos contra Deus quando Ele nos tira algo, por exemplo. Quando Deus tira algo de nós, muitos cristãos então se revoltam contra Deus. Pode ser algo material, mas também pode ser algo, um parente, o luto, a morte de alguém. Pessoas ficam revoltadas, iradas contra Deus quando passam pelo luto, por exemplo. Mas também quando nós estamos orando, pedindo para que Deus nos dê algo e não recebemos aquelas bênçãos. Então é comum as pessoas ficarem iradas, desapontadas com Deus, de mal com Deus, porque não foram agraciadas. Então nós nos iramos também quando nós não somos atendidos e agraciados. Está errado, obviamente. Mas também a nossa ira contra Deus é manifestada, e eu repito, seja de maneira visível ou de maneira invisível, externa ou interna, nós nos iramos contra Deus quando Ele age de maneira diferente que nós queríamos que Ele agisse. Esperávamos que acontecesse assim e Deus agiu assim. Isso pode gerar ira no nosso coração contra Deus e trazer declínio espiritual para a nossa vida. A ira de curto tempo e a iras de pessoas que vivem com ira por longo espaço na vida. Há aquelas pequenas ou grandes explosões de ira, que são momentos marcados na vida de algumas pessoas, que também não está certo, mas há pessoas que têm vivido por longo tempo iradas. A ira tem se alojado, se hospedado em seus corações, e isso tem enfermado a sua alma, a sua espiritualidade, o seu coração. Isso tem trazido desequilíbrio emocional para muitas pessoas, por causa da ira, da raiva. Então, há pessoas que ficam iradas, mas há pessoas que vivem iradas. Pessoas que estão ao longo dos anos e dos meses tomadas pela ira, vivendo controladas pela ira. Antes de entrar na parte bíblica aqui e trazer alguns textos para vocês, mas há duas observações. A gradação da ira, né? A ira é uma gradação, ela vai de maneira graduada, vai aumentando se não é tratada.
É como um câncer que vai aumentando e vai tomando mais lugares. A ira funciona da mesma maneira. Pode começar então com uma irritabilidade, talvez uma pessoa que tem muita irritação e aquilo ali pode se desenvolver, pode acrescentar e se tornar uma ira então permanente. Então começa com uma pequena ou uma intensa irritação. Isso pode levar, se não for tratado, se não for confessado, isso pode levar a uma indignação e amargura. A pessoa começou com uma irritabilidade, mas isso foi agravado e se tornou uma indignação, aquela pessoa indignada, aquela pessoa amargurada, aquela pessoa que é tomada por amargura por causa de ira. E isso vai só piorando. E depois, então, da indignação e da amargura, a pessoa é tomada por desejos de vingança. Pessoas que ficam planejando fazer o mal. Como eu posso cancelar aquela pessoa? Como eu posso me vingar contra aquela pessoa? Um espírito vingativo. Tudo isso vai adoecendo a alma e o coração das pessoas. Mas isso vai cada vez degradando mais, piorando mais, a chegar a pontos de ataques de fúria prolongada e pessoas perdem o controle. Por exemplo, uma pessoa que tem algo contra uma outra pessoa, quando você fala daquela pessoa, a pessoa fica transtornada, ela fica furiosa e para que ela possa se acalmar, para que ela possa voltar a ter o controle da situação, leva-se um tempo que a pessoa já está num nível de ira, de raiva já aguda, acentuada e ela tem então fúria prolongada e descontrole daquela situação. E por fim, a gradação aqui, a decadência que vai levando os passos que vão afundando pessoas nesse pecado e nessa enfermidade da ira são ações violentas. Quando a pessoa já chega aos extremos de terem ações violentas, de diferentes níveis de violência. Então isso é muito grave e é muito importante a gente observar, a gente ser diagnosticado e a gente tratar isso no nosso coração. Parêntese aqui, não se trata a ira com remédios. Hoje, a nossa sociedade moderna, as pessoas então andam descontroladas, irritadas, cheias de raiva, cheias de ira, estressadas e querem fazer, descontam nas pessoas, esposo na esposa, esposa no esposo, nos filhos. O que é mais fácil? Tomar um remedinho para ficar mais zen. Isso não está correto, isso não está em conformidade para a vida de um crente. A vida do crente precisa então ser tratado isso de modo espiritual, porque é uma enfermidade pecaminosa que deve ser tratada com o Evangelho, como a gente vai propor daqui a pouco. Diante disso, 3 inverdades sobre a ira. Primeiro, a ira é mais forte do que eu. Já ouviu alguém falar desse tipo? Eu não consigo me dominar. Eu sou uma pessoa irada porque a ira já me dominou. Isso não deveria ser um vocabulário na vida de um crente. Isso não deveria ser algo verdadeiro na vida de um crente. Ele jamais pode dizer que ele é dominado, que ele é escravo da ira. Se ele tem o Senhor Jesus, o Evangelho e o Espírito Santo, ele não é dominado por ninguém nem por nada. Então, isso em alguns casos serve até como desculpa. A ira é mais forte do que eu. Uma outra inverdade sobre a ira que as pessoas comentam muito no dia a dia é tipo assim, eu sou assim mesmo, é coisa de família, está no meu DNA, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, minha avó era assim, não tem jeito, eu não consigo mudar. Eu me acostumei a ser uma pessoa irada. Desde pequeno, eu já brigava na escola, eu já respondia às pessoas, eu sempre gritei na minha vida. Então, isso não tem como mudar na minha vida. Isso é um equívoco, um erro, um pecado se você é um crente no Senhor Jesus. Isso não deveria ser vocabulário, ou isso não deveria ser situações que estão instaladas na vida de um cristão, de maneira alguma. Nós somos transformados pelo Espírito Santo que está atuando em nós. Nós estamos crescendo, nós estamos caminhando para a maturidade e o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não somos perfeitos, mas estamos a caminho, estamos na santificação. Então, um cristão, uma cristã tem que
eliminar esse tipo de desculpa, esse tipo de vocabulário de fala, eu sou assim mesmo, é coisa de família. Não, está equivocado. E por fim, a minha terceira inverdade aqui, que é muito comum as pessoas usarem, é que as pessoas costumam dizer que elas ficam iradas por causa do ambiente, ou por causa de outrem, por causa do meu chefe, por causa do meu pai, ou por causa do meu vizinho. Então, sempre essas pessoas estão colocando a culpa de elas terem ações de ira nos outros ou no ambiente. Do tipo assim, pastor, você não sabe, lá no meu trabalho, você não conhece as pessoas que estão ao meu redor. Eu sou uma pessoa nervosa, irada, raivosa por causa de fulano, por causa de ciclano, ou por causa do ambiente. É que o senhor não sabe, pastor, como é dirigir no trânsito na minha cidade. É por isso que eu estou cheio de ira. Isso não são desculpas. Isso são inverdades. Isso são maneiras que a gente tenta de camuflar o nosso pecado, a falta de controle, a falta de domínio próprio na nossa vida. Então o cristão precisa lidar com a ira e tratar com a ira de maneira bíblica, de maneira séria, confessando e buscando para que possa caminhar em santidade, para que a ira possa estar cada vez menos presente na nossa vida. Então, eu te convido a rejeitar, a tirar tudo isso do seu vocabulário e trocar isso por uma fala mais cristocêntrica, bíblica, que honre a Deus. Pois bem, agora vamos entrar então em alguns versículos que eu separei para vocês da palavra de Deus que falam sobre a ira. Como eu disse, são mais de 500, separei alguns aqui para nós. Eu queria citar primeiramente Efésios capítulo 4, versos 26, 27, 30 e 31. Veja o que vai dizer o texto. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, indignação e ira, gritaria, blasfêmia e todas as malícias. Vou dar breves aqui, 6 breves destaques desse texto em relação à ira. Primeiro lugar, o texto começa dizendo assim, no verso 26, irai-vos. Ou seja, a Bíblia não nos proíbe de irar. Lembra que eu disse que é um atributo de Deus? Então nós também temos isso como nos irar, de maneira justa. Lembra do exemplo que eu dei? Nós devemos nos irar contra as injustiças, contra as mentiras, contra o domínio sobre pessoas. Então nós podemos irar. É permitido o cristão ter uma ira justa, uma ira santa, uma ira que honra e glorifica a Deus como Jesus teve. Então o texto começa dizendo, irai-vos. Mas o texto acrescenta logo depois dizendo, mas não pequeis. Nós temos que ter aqui o domínio e o controle que aquela nossa ira, mesmo que ela seja justa no primeiro momento, contra uma ação, para que isso não nos leve ao pecado. Vou dar um exemplo. No mesmo caso que eu citei, a gente está vendo uma criança sendo abusada, uma criança sendo desonrada, uma mulher, ou até mesmo um homem, e aí a gente vai lá e retribui aquela pessoa que está ofendendo ou que está agredindo alguma pessoa, da mesma maneira, agredindo, seja por palavras ou fisicamente aquelas pessoas, a nossa ira, que era justa, deixou de ser justa para se tornar uma ira injusta, pecaminosa, porque a nossa reação foi pecaminosa. Então nós podemos irar, mas não devemos pecar. Não devemos que as nossas reações sejam pecaminosas. Então, irai-vos, mas não pequeis. Em terceiro lugar, diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é que a ira tem que ser a ira justa, né? E também a ira, quando é pecaminosa, tem que ser de modo breve. A ideia aqui no texto é de brevidade. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Se algo tirou, se algo trouxe você
a ira, que seja algo breve, que seja algo passageiro, não que seja algo que domine a sua vida, não que seja algo que te consuma, que se instale no seu coração. O que a Bíblia está dizendo é que deve ser de maneira breve essa ira. A ira pecaminosa, então, muito mais. Mas o texto ainda diz, no verso 27, não deis lugar ao diabo. Meus irmãos, minhas irmãs, amigo que nos ouve, quando nós damos brecha, quando nós nos tornamos pessoas iradas, quando nós temos reações pecaminosas por causa da nossa ira, nós estamos dando brecha, lugar para o diabo atuar e trabalhar na nossa vida. Portanto, o texto diz no verso 27, não des lugar ao diabo. Quando a gente não tem essa brevidade na ira, quando a ira começa a se instalar, começa a se hospedar no nosso coração, o diabo está ganhando lugar. É por isso que nós devemos romper. É por isso que nós devemos confessar se nós pecamos. É por isso que nós devemos colocar até mesmo a nossa ira justa diante de Deus, sabendo que Ele fará justiça. Porque a palavra de Deus também, o Senhor diz, a mim pertence a vingança. Mas em quinto lugar, mais uma verdade desse texto aqui para nós hoje, é no verso 30, que diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando nós temos atitudes pecaminosas por causa da nossa ira, quando nós somos pessoas descontroladas, iradas, raivosas, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, por isso que nós rejeitamos, por isso que nós tratamos, por isso que nós medicamos espiritualmente a ira, porque não queremos entristecer o Espírito Santo. Queremos ser homens e mulheres que andem no Espírito, que tenham domínio próprio. Não pessoas raivosas, iradas, explosivas, furiosas, indignadas, andando por aí. Se assim agimos, estamos entristecendo o Espírito Santo. Devemos abandonar, confessar e pedir perdão. Mas o final, no verso 31, termina assim: longe de vós toda ira e indignação, gritaria, blasfêmias e todo o tipo de malícia. Então, longe de vós. O cristão deve ser alguém que deve estar se afastando, se distanciando cada vez mais da ira. Quando ela brota no nosso coração, nós temos que tratá-la com o Evangelho, curá-la com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Gênesis capítulo 4, de 1 a 10, é a primeira vez que nós temos, então, aparece a ira de um homem, e esse homem é Abel. Eu não vou ler o texto por completo aqui para você, mas você pode depois observar na sua casa o capítulo 4, de 1 a 10. A história conhecida de Adão e Eva, que tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E diz o texto, Abel trouxe a sua oferta do fruto da terra e o Senhor aceitou, das crias do seu rebanho. Mas a oferta de Caim não agradou o Senhor. Não, o Senhor não aceitou a oferta de Caim. E diz o texto que Caim então ficou irado, porque Deus não aceitou a sua oferta. Se a gente para na leitura no verso 4 ou 5, a gente vai dizer, mas será que Deus foi injusto? Por que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Com o decorrer da leitura do texto, nós vamos ver que então que Caim procedeu de maneira errada. Algo que estava no coração de Caim, que somente o Deus que recebe a oferta viu, Deus o rejeitou. A oferta era para Deus, e Deus tinha toda a autonomia para rejeitar. E Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu a oferta de Abel. Isso enfureceu a Caim. Ele ficou com uma ira contra Deus. Ao invés de confessar o seu pecado, ao invés de abandonar o seu pecado, ao invés de fazer a coisa certa e trazer a oferta da maneira que Deus queria, ele resolveu então ficar furioso, revoltado, raivoso contra Deus.
E a gente vê que o final dessa história não termina bem. A ira de Caim contra Deus acaba também trazendo a ira de Caim contra o seu irmão. E Caim vai lá, ao ponto máximo, ele tira a vida do seu irmão. Porque a ira no coração de Caim não foi tratada. Um coração deliberado, cheio de ira, é capaz de fazer coisas terríveis. Um coração dominado pela ira, seja contra Deus, contra os homens, ela traz prejuízos na vida, na fé, nas emoções de família, instabilidades. E falando para cristãos aqui, para homens e mulheres que conhecem a Jesus, sonde seu coração. Porque talvez você tenha agido de maneira áspida ou de maneira desonrosa com outras pessoas, porque na realidade você está irado contra Deus e a sua ira contra Deus, parece que a maneira concreta de você mostrar a sua ira contra Deus é atingir pessoas. Talvez você não chegue ao caso de Caim de matar alguém, mas você tem talvez matado pessoas com as suas palavras, com as suas atitudes, ou até mesmo com o seu desprezo. Porque, na verdade, o seu problema, a doença do seu coração é que você está irado contra Deus e isso, então, está desembocando na vida de pessoas. O inverso também é verdade. Há momentos que você está revoltado contra pessoas, você está com ira contra as pessoas e aquela situação não é resolvida e isso, então, você tende a trazer isso em revolta e ira contra Deus. Por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que não fui livrado disso? Então, ao invés de você reagir contra aquela pessoa que te fez mal, ou que fez até algo que era certo, mas na sua leitura era algo errado, o seu coração se volta contra Deus. E aí você abandona Deus, você não quer mais orar, você não quer mais comungar com o corpo de Cristo, você abandona a Escritura. Isso é muito grave, meus irmãos e minhas irmãs. Sonde o seu coração e veja, não permita que o seu coração se revolte contra Deus. Lembra da nossa definição? A ira é quando nós damos um valor moral para uma situação. Quando nós estamos irados contra Deus, nós estamos dizendo: Deus, você não sabe do que você está fazendo. Você está errado na sua atitude. Não devemos fazer assim. Isso é algo pecaminoso, desagrada e desonra ao nosso Deus. Qual é o remédio, então, para curar um coração raivoso, uma pessoa tomada pela ira? Qual é o remédio, então, para tratar pessoas que estão descontroladas, onde a ira já tem tomado lugar no seu coração, ou pessoas que têm vivido explosões de ira? É o Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus é a cura para tratar o pecado da ira. Eu queria ler com vocês Gálatas capítulo 5, verso 16 a 21. Me acompanhe, vou mostrar para vocês na tela. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Agora o verso 22 e o verso 23. Ainda Gálatas 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são elas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. São obras da carne. Verso 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nessa passagem, aonde nós podemos encontrar o Evangelho? Em Gálatas 5, de 22 até 30. Quando Paulo está tratando das obras da carne
e as obras ou o fruto do Espírito. Nós podemos encontrar o Evangelho aqui de algumas maneiras, mas antes, deixa eu relembrar você ao Evangelho. Recebemos, por meio da fé em Jesus Cristo, a salvação e o perdão dos nossos pecados. Por meio do Evangelho, agora nós temos paz com Deus. Deus não está mais irado conosco. Temos paz com Deus e agora, por causa de Cristo, do seu Evangelho, nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Nós o tratamos e nós o chamamos como Pai, Paizinho, Pai nosso que estás nos céus. O Evangelho, então, além de nos dar a salvação, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, de trazer para nós a paz com Deus, um relacionamento com Cristo, essa passagem que eu acabei de ler para vocês, que eu trago como remédio do Evangelho, também diz que nós recebemos o Espírito Santo. Há momentos na nossa vida que nós esquecemos que nós temos o Espírito Santo, como escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, que agora ele habita em vós. Que Deus derramou o seu amor quando nos deu o Espírito Santo, que habita na vida do crente. Então nós temos, além do perdão, do relacionamento, da paz, da certeza da salvação, nós temos o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos conduz a andar, a viver no Espírito. Diz o finalzinho do texto, nós somos guiados pelo Espírito. E por causa do Evangelho nós não estamos condenados, não estamos debaixo da lei. Nós já saímos da condenação para a vida. Então a lembrança que eu trago para vocês aqui é que recebemos de modo gratuito, pela graça de Deus, o Espírito Santo, que é o remédio para vencermos o pecado da ira. E Paulo relata para nós que o fruto do Espírito, quando nós andamos no Espírito, não na carne, quando nós estamos cheios do Espírito, isso produz na nossa vida o fruto do Espírito: mansidão, longanimidade, alegria e domínio próprio. Se você tem sido uma pessoa irada, se você tem tido manifestações de ira, pequenas, médias ou grandes, ou se você tem vivido uma vida tomada pela ira, é porque você não está andando no Espírito. Você ainda está andando na carne. E Deus, por meio da graça do Senhor Jesus, já te deu o Espírito Santo. Ele já te deu para te guiar, para que você viva de modo digno para honrar e glorificar a Deus. Como vencer, então, essa enfermidade que se instala no nosso coração, que é a ira? Em primeiro lugar, reconheça o seu pecado. Reconheça. Diante de Deus, reconheça que você tem pecado diante de Deus. E o pecado aqui não é a ira é a manifestação. O pecado aqui é que você não está andando no Espírito, que você não está cheio do Espírito. Esse é o pecado. Quem não está cheio do Espírito, quem não anda no Espírito, manifestações de raiva, a carnalidade, a gritaria, os descontroles. Então a primeira coisa a fazer para medicar o seu coração com o Evangelho é confessar diante de Deus que você tem falhado, que você não tem andado no Espírito. Como vencer essa enfermidade quando a ira quer se instalar no seu coração? Busque ajuda espiritual. Não busque remédios, medicação, para que você possa ser uma pessoa mais controlada. Busque o Espírito Santo. Busque aconselhamento, busque ajuda espiritual para que você possa crescer na graça de Deus. Busque ser discipulado por alguém para que você venha conhecer mais do Evangelho e andar no Espírito e desenvolver o Espírito Santo na sua vida, o domínio próprio. Aconselhamento, discipulado. Uma outra sugestão para você lutar e você medicar o seu coração contra a ira: leia bons livros que falem sobre esse tema. Eu quero recomendar esse livro aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui na tela. Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, do Dr. Roberto
Jones, da editora Nutra. É um livro inteiro que vai falar só sobre as questões da ira, que vai tratar profundamente a ira. Então, se você tem lutado contra a ira, além do discipulado, do aconselhamento, de buscar ser exortado pelos irmãos, além de confessar o seu pecado, se aprofunde mais na leitura. Por fim, você deve se lembrar todos os dias, todos os momentos do Evangelho. E o que nos lembra o Evangelho? O Evangelho nos lembra que Deus não está irado com você, mesmo quando você erra, mesmo quando você peca, mesmo quando você não está andando no Espírito. Deus não está irado mais com você. É isso que o Evangelho nos fala. Ainda o Evangelho nos lembra que Deus tem sido paciente com você. Deus tem sido gracioso com você, para que você também seja paciente com os outros. Assim como Deus é gracioso, paciente com você, você deveria então lembrar disso que você recebeu do Evangelho e ser paciente, bondoso e gentil com as pessoas que estão ao seu redor, e não raivosa, e não com gritarias. Lembrar do Evangelho também é se lembrar que Deus tem sido sempre amável com você e que você deve então ser amável também. Assim como a sua relação com Deus é uma relação de amor, isso deve refletir numa relação de amor também com as pessoas. Então, lembrar do Evangelho é: Deus não está irado comigo, eu não tenho motivos para andar irado contra as pessoas. Deus tem sido paciente comigo, eu preciso ser paciente com pessoas. Deus tem sido amável comigo, eu preciso ser amável com pessoas também. E eu encerro com esse versículo, Salmo 37, verso 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, pois certamente isso acabará mal. Veja a sabedoria que vem das Escrituras aqui para a gente encerrar essa aula. Evite a ira, lute contra a ira, rejeite a fúria, a manifestação da ira. Não se irrite, não ache que isso é normal. Não se irrite, pois certamente isso acabará mal. Isso trará enfermidade sobre o seu coração, isso trará complicações no seu relacionamento com Deus e com as pessoas, mas sobretudo, atitudes de ira, de raiva, não glorificam a Deus, não refletem o Evangelho na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que a gente possa aplicar o santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, andar no Espírito e Ele gerando em nós domínio próprio, para que a gente vença a ira, glorifique a Deus e abençoe as pessoas. Que Deus abençoe, eu espero vê-lo numa próxima aula.